Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, esteja em casa. E conforme eu tinha prometido, a gente vai começar uma videoaula, tá? Eu vou fazer uma explanação do conteúdo que a gente está trabalhando e qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar disponível naquele horário de aula para esclarecer para vocês, beleza? Então vamos lá. Inicialmente, né, o tema central vai ser basicamente eletricidade, e a gente já fez naquela aula a subdivisão de eletrostática e eletrodinâmica. E aí a gente vai entrar um pouquinho falando da carga elétrica para a gente poder trabalhar com os processos de eletrização. Então vamos lá. Como já estudamos, a matéria é constituída por átomos, né? Vocês viram que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e todas as matérias elas são constituídas por átomos. E os átomos são estruturas, né? Através do último modelo atômico que nós temos, né? Que é o de Rutherford Bohr, ele fala para a gente que a estrutura atômica é constituído por um núcleo, e esse núcleo tem cargas positivas, que nós chamamos de prótons. Nós temos aí nêutrons, que não tem carga elétrica nenhuma, né? E em volta desse núcleo, aonde nós chamamos de eletrosfera, nós temos os elétrons, que possuem então carga elétrica negativa. Então, prótons e nêutrons localizam-se no núcleo e os elétrons na região externa, aonde nós chamamos de eletrosfera. Vamos lá. Os elétrons mantêm uma órbita ao redor do núcleo em função de uma força de atração, que é a força elétrica mesmo. Por isso que não tem perigo de acontecer desse elétron colidir com o núcleo, né? Através de uma força de atração, que nós chamamos de força elétrica, esses elétrons não colidem e vai girar em torno do núcleo de forma organizada, beleza? Então vamos lá. Estudos feitos com as partículas atômicas concluíram que prótons, eles atraem elétrons, ou seja, cargas positivas com cargas negativas têm um processo de atração. Quando nós tivermos dois elétrons, né, ou seja, duas cargas negativas, eles se repelem da mesma maneira que duas cargas positivas, ou seja, dois prótons também se repelem, ok? Só vai existir atração entre cargas positivas e cargas negativas, ou de sinais opostos, ou prótons e elétrons. Tranquilo? Os nêutrons, então, não apresentam nenhuma propriedade de atração ou repulsão, uma vez que ele não tem carga elétrica. Tranquilo? Vamos lá. Tem uma representação aqui. A gente observa que no núcleo, né, nós temos de verde os nêutrons, que não tem carga elétrica nenhuma, e os prótons, que têm carga positiva. E em volta desse núcleo, né, nós temos aí os elétrons com cargas negativas. Esse modelo atômico está representado um átomo de nitrogênio, e esse modelo é o do Niels Bohr, que é o último modelo atômico descoberto até então. Vamos lá. Isso a gente já falou. Bom, vamos lá. A carga elétrica, né? Nós temos a carga elétrica elementar, que ele é representado pelo Ezinho, tá? E ele tem um valor fixo, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Sendo Coulomb a unidade de carga elétrica no sistema internacional, em homenagem a um grande físico que contribuiu maciçamente para as descobertas que envolvem a eletricidade. Então, é importante a gente entender que essa carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs é uma carga em módulo. Ela não tem sinal. A gente só representa o sinal positivo e negativo para a gente identificar quando existe excesso de elétrons ou falta de elétrons. É importante a gente frisar isso, porque os prótons, eles são estáveis. Eles não vão acontecer de ter perda ou ter ganho de próton. Próton vai ficar quietinho. Se eu tiver 10 prótons, vai continuar tendo 10 prótons do mesmo jeito.
O que vai acontecer na prática é que, se eu receber, né, se eu ganhar mais elétrons, meu átomo, né, o meu corpo, ele vai ter mais elétrons do que prótons. Se eu perder elétrons, acaba que a quantidade de prótons vai se sobressair em relação à quantidade de elétrons. Beleza? Então, o valor absoluto da quantidade de cargas elétricas de um corpo será dada por Q é igual a N vezes Z. Então, esse Ezinho aí, ele representa uma constante de 1,6 vezes 10 a menos 19. E o N vai ser exatamente a quantidade de elétrons que está em excesso ou está em falta. Ou seja, se eu ganhei 5 elétrons, o N é 5. Se eu perdi 5 elétrons, o N passa a ser 5 também. Tá ok? Então, o N representa basicamente a quantidade de elétrons que excedeu ou faltou nesse corpo aí. Corpo neutro e corpo eletrizado. Então, gente, um corpo é chamado neutro se ele tiver número igual de prótons e de elétrons, né? Fazendo com que a carga elétrica total seja nula. Então, se eu tenho um corpo, né, uma esfera, e essa esfera, hipoteticamente, tenha 10 prótons e 10 elétrons, essa esfera ela está neutra, ok? Se eu perder dentro dessa esfera um elétron, o que vai acontecer? Eu vou ter 10 prótons e 9 elétrons. Aí a quantidade de prótons se sobressai. Então, esse corpo passa a estar eletrizado positivamente. Se porventura eu ganhar um elétron, eu vou passar a ter 11 elétrons com 10 prótons. Então, esse corpo, nessa esfera, vai passar a ser eletrizada negativamente, ok?